Saudações a todos vocês. Eu sou o professor Luiz Antônio e nesta aula nós vamos fazer a correção, ou seja, o gabarito comentado da prova da FAETEC do ano de 2022 para os candidatos à modalidade Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. Seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer a correção da prova de matemática, que começou na questão de número 21, porque as questões de número 1 até a número 20 são relacionadas à língua portuguesa. A prova da FAETEC no ano de 2022 foi uma prova que nós consideramos uma prova bem tranquila, por outro lado, uma prova que vai exigir uma média muito alta, ou seja, para os cursos e as escolas mais concorridas, o candidato ele vai ter que fazer uma nota mais alta para poder garantir a sua vaga, porque a prova veio com um nível um pouco mais baixo que nos anos anteriores. A primeira questão de matemática, questão de número 21, era uma questão relacionada à porcentagem e fração. Considere uma situação em que uma pessoa leva 26 minutos caminhando de um bairro a outro da cidade do Rio de Janeiro, considerando uma velocidade constante para andar por todo o trajeto, percorrer um meio caminho do mesmo corresponde a qual percentual? Um meio do caminho, pessoal. Olha só, ele fala que uma pessoa leva 26 minutos caminhando de um bairro para outro. Considerando uma velocidade constante, essa é uma informação importante, para andar por todo o trajeto. Percorrer um meio caminho, ou seja, essa expressãozinha que você está vendo aqui, um meio caminho, ela faz referência à fração 1 sobre 2, 1 meio. E nós temos que pegar essa fração 1 sobre 2 e transformar para porcentagem. Olha para as opções. Ó. Nas opções aparecem alguns valores em porcentagem. Ele quer saber qual é o percentual que representa a fração 1 meio. Muito tranquilo, não é verdade? Se você pegar a fração 1 meio e converter para a sua forma decimal, você vai encontrar 0,5. E posteriormente, se você transformar para porcentagem, você vai encontrar 50%. Então, uma questão que veio assim de graça na FAETEC. Portanto, gabarito da questão 21, letra C, 50% do tempo total. Questão de número 22. Professora Joana solicitou ao seu estudante Carlos que observasse a figura abaixo e realizasse uma divisão de 6 partes iguais, isso aqui é importante, eu vou destacar, da mesma. Sabendo que a repartição que Carlos fez gerou 6 objetos congruentes que possuem 4 lados cada, pode-se dizer que essas figuras são, ele quer saber qual figura geométrica nós vamos obter ao pegar essa figurinha que você está vendo aí, ó, que estava na prova, e dividir em 6 partes iguais, sabendo que cada um desses objetos, eles serão objetos congruentes, que possuem 4 lados cada. Até reforcei um pouco aqui o contorno da figura para você enxergar melhor. A única maneira da gente dividir essa figura aí em 6 partes iguais, de maneira que cada um dos 6 objetos sejam congruentes, é você ligando esses vértices internos aqui, ó. Se a gente fizer essa linha aqui, essa outra linha aqui e essa outra linha, você vai dividir a figura em 6 objetos iguais. E cada um desses objetos vai ter 4 lados, como dito no texto aí. Ó. E uma figura como essa aqui, ela está muito próxima, pessoal, de um losango. Portanto, consideramos aí o gabarito da questão 22, letra C, losangos. A questão de número 23 era uma questão relacionada a triângulos. Vamos ler a questão. Tânia identificou que a distância linear entre as estrelas alfa, mega e ômega tem a forma triangular. Sabendo que um dos seus ângulos dessa formação triangular é reto, pode-se dizer que se trata de um triângulo, ele quer a classificação de um triângulo que possui um ângulo reto.
E essa classificação é a definição, pessoal, de triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Para você que não sabe, é bom você anotar aí, tá bom? Que o ângulo reto é aquele ângulo que é igual a 90 graus. Questão de número 24. Existem relações entre o quadrado e o retângulo por conta de os mesmos pertencerem à família dos quadriláteros. Uma das relações existentes é que, bom, ele está falando de um quadrado e um retângulo. Ele quer uma relação existente entre o quadrado e o retângulo. Ambos possuem 5 lados. Se o problema já está dizendo que eles fazem parte da família dos quadriláteros, pessoal, um quadrilátero possui 4 lados, não é verdade? Então, ambos não podem possuir 5 lados. Ambos possuem lados paralelos 3 a 3, ambos possuem lados paralelos 2 a 2, ambos possuem 5 vértices. 5 vértices também você poderia eliminar de cara, tá legal? Lados paralelos 3 a 3 também é falso. A afirmação verdadeira é que ambos, tanto o quadrado quanto o retângulo, eles possuem lados paralelos 2 a 2. Portanto, o gabarito da questão 24 é a letra C. Questão 25. Considere um quadrado em que a área mede 1 metro quadrado. Se aumentarmos em 20% seus lados, a área do mesmo irá medir quanto? Então, pessoal, bem tranquila essa questão também, tá bom? Nós temos um quadrado, vou desenhar aqui a mão livre mesmo, tá bom? E esse quadrado, pessoal, ele tem área de 1 metro quadrado. Então, aqui dentro, essa região do quadrado aqui tem 1 metro quadrado de área. Bom, já que a área dele mede 1 metro quadrado, o seu lado, cada um dos seus lados vai medir, pessoal, 1 metro. Basta extrairmos a raiz quadrada de 1, tá bom? E aí, o que o problema está falando? Se a gente aumentar em 20% seus lados, ou seja, se a gente pegar esse quadrado aqui e aumentar o lado dele, que mede 1, para 1,2. Ué, 1,2, Luiz Antônio? Isso, exatamente. Se o lado do nosso quadrado tem 1 metro, aumentando esse lado em 20%, nós passaremos a ter 1 mais 20% de 1. Ou seja, nós vamos ficar com 1 mais 0,2, o que resulta em 1,2 metros. Então, o lado do nosso novo quadrado vai valer 1,2 metros. Para calcular a área de um quadrado, basta pegarmos a medida do lado, que é 1,2, e elevarmos ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte resultado: 1,44 metros quadrados. Isso quer dizer que, aumentando o lado do quadrado em 20%, a sua área passará a medir 1,44 metros quadrados. Voltando então lá na questão, a gente já consegue responder a questão 25, que é a letra D, 1,44 metros quadrados. Questão de número 26. Um polígono de 9 lados tem perímetro igual a 18 centímetros. Sabendo que todos os lados possuem a mesma medida, se aumentarmos o número de lados da figura para 14, então ele terá um perímetro de quantos centímetros? Pessoal, se o polígono tem 9 lados e o perímetro é igual a 18 centímetros, você não pode esquecer que perímetro é a soma de todos os lados, é a medida do contorno da figura. Isto quer dizer que cada lado pode ser calculado dividindo 18 para 9.
Ou seja, cada lado do nosso polígono mede 2 centímetros. Se aumentarmos o número de lados da figura para 14, nós vamos passar a ter uma figura com 14 lados e cada lado medindo 2 centímetros. Portanto, o novo perímetro será dado por 14 vezes 2, que será igual a 28 centímetros. Então, a resposta é essa aqui, pessoal, 28 centímetros. Com isso, nós encontramos o gabarito letra C. Questão de número 27. Essa figura estava um pouco apagada na prova, né? Mas o que não impossibilita de resolvermos. Questão 27. Observe a figura abaixo. Aí temos essa figura aí, ó. Aqui nós temos um ângulo de 135 graus, tá bom? Aqui nós temos um ponto A, aqui nós temos um ponto C e aqui nós temos o ponto B. O vértice do nosso ângulo de 135 graus tem o vértice B, que estava bem apagado na prova. Talvez até seja uma questão sujeita à anulação por conta disso. Mas vamos resolver a questão. Se o ponto A descer perpendicularmente até estar na reta que passa pelos pontos C e B, então o ângulo alfa irá medir quanto? O ângulo alfa ele mede 135 graus, está aqui. Ó. Se esse ponto A ele descer perpendicularmente, ele vai fazer isso aqui, pessoal. Ó, ele vai descer até encostar na reta que contém os pontos B e C. A reta que contém os pontos B e C, ela está aqui. Ó. Então, se esse ponto A descer perpendicularmente aqui, ó, o que é que vai acontecer com esse ângulo alfa que está aqui, que mede 135 graus? Ele vai mudar? Não, ele vai continuar medindo 135 graus, pessoal. Portanto, o gabarito é a letra A, 135 graus. Quando você prolonga os lados de um triângulo, os ângulos desse triângulo eles não mudam. Você não muda a abertura de nenhum dos ângulos internos, nem ângulos externos desse triângulo. Questão de número 28. Sabendo que um polígono possui 7 vértices e que cada ângulo interno seu possui aproximadamente 128,6 graus, então a soma de seus ângulos internos é próximo de quanto? Você, aluno do ensino fundamental, você precisa saber que se um polígono possui 7 vértices, ele possui 7 ângulos internos. Se cada ângulo interno desse polígono mede 128,6 graus, e você quer calcular a soma de todos os ângulos internos, basta pegar a medida de cada um dos seus ângulos internos, que é 128,6 graus, e multiplicar pelo número de vértices, ou seja, o número de lados, que é 7. Então, nós vamos multiplicar 128,6 por 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 8, 56, com 4, 60 e vão 6. 7 vezes 2, 14, com 6, 20, vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. E aqui nós temos uma casa decimal aqui, portanto, temos que colocar uma vírgula aqui. Ó. Portanto, pessoal, a soma dos ângulos internos desse polígono mede 900,2 graus, que é um número próximo de 900 graus, pessoal. Bem tranquilo. Eu não falei para você que a prova veio bem tranquila? Questão 29 é uma questão envolvendo plano cartesiano. Considere os pontos apresentados no plano cartesiano abaixo. Então, temos aqui 2 pontos, representados pelas letras D e E. E o problema perguntava para você a coordenada cartesiana que determina o ponto D. Então, vamos voltar aqui no plano cartesiano. Observe que o ponto D, ele se localiza exatamente em um ponto onde a sua abscissa é menos 2,5. Isso aqui é a abscissa, é o valor de x, no eixo x, tá vendo? E a sua ordenada, que é o valor de y, igual a 1. Portanto, as coordenadas do ponto D são menos 2,5
e 1. Esse 2,5 negativo que você está vendo aqui, ó, nós temos que transformar para fração, porque a FATEC exigiu isso dos candidatos, na forma de fração. Menos 2,5 é a mesma coisa que menos 25 décimos, ou seja, menos 25 dividido para 10, e a ordenada, que é o valor de y, não muda, continua sendo 1. Portanto, está aqui o ponto D e suas coordenadas. Então, encontramos o gabarito. Pessoal, letra A, menos 25 décimos e 1. Questão 30. O perímetro de um polígono mede 2 centímetros. Sabendo que se trata de um polígono que possui todos os lados com a mesma medida e que ele tem 10 lados, então cada lado possui quantos centímetros, pessoal? Questão também bem tranquila. O problema fala que o perímetro, ou seja, a medida do contorno desse polígono, mede 2 centímetros e esse polígono tem 10 lados. Todos esses lados possuem a mesma medida. Portanto, para me encontrar a medida de cada lado, basta que você pegue o perímetro desse polígono, que é 2 centímetros, e divida pela quantidade de lados, que é 10. Ao dividir 2 por 10, nós vamos encontrar 0,2 centímetros, pessoal. Então, a medida de cada lado do nosso polígono, 0,2 centímetros, o gabarito é a letra C. Eu espero que você tenha entendido a resolução, ou seja, o gabarito comentado dessas 10 primeiras questões da prova da FATEC do ano de 2022. Na segunda parte, ou seja, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar com essa resolução, a resolução dessa prova, e eu espero que você tenha mandado muito bem na prova. Agora, se caso você não conseguiu ter o resultado que você esperava, calma, fique tranquilo, não perca as esperanças, pois a FATEC faz uma primeira chamada e depois tem as reclassificações. É muito comum restarem vagas remanescentes. Não perca as esperanças e até daqui a pouco com a segunda parte da resolução da prova da FATEC 2022.